Bom dia, queridas irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais um dia de devocional. E o tema de hoje é o adubo chamado perdão. E eu já convido vocês a abrir as suas Bíblias lá em Efésios 4:32, que vai dizer assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Eu me lembro de que certa vez uma pessoa que eu amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhes boas verdades. Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: Filha, ser ofendido é melhor do que ofender, porque a pessoa injustiçada chora, entrega o assunto a Deus e fica bem. O problema está com quem a machucou. Se você fizer o que está planejando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade de ela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada. De fato, tempos depois, a questão foi resolvida e aprendi um ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. E o que quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Estes, motivados pela inveja e maldade, foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar a sua morte para os seus familiares. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição, em todos os sentidos. Afinal, de um dia para o outro, a sua vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que parecia ser uma desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo o que veio suceder à vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso, mas com a chegada da fome, reagiu de modo inesperado quando seus irmãos foram exatamente diante dele e pediram por suprimentos. Quem diria? O desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes do seu tempo. E qual foi a atitude de José? Ele lhes pagou o mal com o bem. Em vez de se vingar, ele disse: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, foi aprovado por Deus e escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil, que dá bons frutos em todas as estações. O oposto também é verdade. Reter o perdão, fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras e ressentimento. Suponhamos que alguém trai a sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá viver com essa pessoa? Você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais.
problema resolvido. Talvez seja o primeiro pensamento, mas na verdade, há uma grande probabilidade de uma situação semelhante voltar a acontecer com você. Porque quem não passa na prova acaba sendo repetente. A mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar. Parece óbvio, mas quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e possível, porém ainda desafiador, quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e à convicção de nossa humanidade. Quantas vezes não precisamos ser perdoados pelo Pai Celestial em nossa vida? Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Todos dependemos de perdão, graça e misericórdia divina. O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não vou mentir, perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então, a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitamos nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as nossas emoções. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado num bom solo. O perdão também carece ser regado. Precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro, para que essa cura seja completa. Não abandone o percurso, nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar e veja só o que isso é capaz de fazer em sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalecerá suas raízes. Deixe o Pai adubá-las hoje. Perdoe, né? Hoje o tema foi bem forte, né? Porque quando se trata de perdão, é um tema bem desconfortável, porque muitas vezes é difícil perdoar, né? Como aprendemos aqui. Mas a autora traz hoje um exemplo muito pontual sobre o perdão, que foi José. Eu particularmente admiro muito a história de José e é uma das histórias bíblicas que eu mais amo e mais me inspiro, né? Porque quando a gente lê a história de José, a gente vê o tempo todo que José não reclamou, José não blasfemou, José não murmurou, José não se vitimizou, não. E José sempre esteve em situações, mas ele sempre respondeu com o coração de servo. E tudo que José passava, seja quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo, seja quando os irmãos pensou em matar, seja como ele foi acusado pela esposa, né, do faraó,
seja por onde foi que ele trilhou esse caminho, em todos os obstáculos que José passou, em cada período, no finalzinho tinha, mas Deus era com José. Mas Deus era com José. Mas Deus era com José. E conosco, queridas irmãs, não é diferente, né? Deus está conosco. Nós o conhecemos, nós tivemos um novo nascimento. Agora nós carregamos um tesouro num vaso de barro. E muitas vezes nós o quê? Não queremos exalar essa essência por causa que nos deixamos ser levados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. E esquecemos que agora não é mais nós que vive, não é mais nós que governamos a nossa vida, e sim o Senhor, né? O Senhor que governa as nossas vidas, é Ele quem conduz o nosso caminho, é Ele que conduz o nosso coração. E Ele era com José, assim como Ele é comigo e com você. E eu garanto a você que eu acho que os seus problemas não são muito grandes ao ponto de como foi com José, né? A gente não vai botar numa balança, porque sabemos que cada pessoa gera um sofrimento e um sentimento diferente em cada situação. Mas veja bem o contexto aqui. José é vendido pelos seus próprios irmãos. A inveja não veio de uma pessoa que era de fora, de uma pessoa distante. Imagine você ver os seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, olharem para você e dizer que vai matar você, pelo simples fato deles terem inveja de você. E você não fez nada, né? Você não fez nada. E olha só que coisa triste, José é arrancado do meio da sua parentela. Ele é vendido como escravo, né? Ele vai para uma terra totalmente diferente, distante dos seus costumes, distante do seu pai, o qual ele amava, né? Distante de todos. E tudo isso por causa de uma inveja, né? Então José ele passa por vários processos, mas quando é lá na frente que ele revela a sua identidade aos seus irmãos, ele vai dizer assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só como o perdão, ele é cura, né? Imagina se José fosse alimentando essa raiz de amargura dentro do seu coração. Naquele momento ele não ia pensar em nada. Ele ia apenas pensar em quê? Na sua própria vingança. E a vingança não cabe a nós, queridas. A vingança cabe a Deus, né? E José vai e fala isso para os seus irmãos. E eu imagino como aqueles homens se sentiram, né? Constrangido, com medo, né? Porque eles não conheciam José mais. Eles não sabiam do que José era capaz, né? E José tinha todo o poder na mão. Podia fazer o que quisesse com eles. Mas José o quê? José estava com Deus, o Senhor estava com José em todo o tempo, desde o momento em que ele foi vendido até o momento em que ele estava lá no patamar como governador. O Senhor era com José. E José ali perdoa os seus irmãos e entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal que procedeu para a vida de José cooperou para que ele tivesse chegado no propósito que Deus tinha designado para a vida dele, né? E é muito lindo, gente, porque por tudo que aconteceu, olha só, José está diante dos seus irmãos. Aquela farsa toda cai por terra, né? E José se revela àqueles irmãos. Olha o susto desses homens.
E olha que coração movido pelo Senhor de José, porque olha para eles com um olhar de compaixão, que é o olhar que Cristo tem para nós. É o olhar que Deus tem para nós. E muitas vezes a gente não quer perdoar, mas a gente quer o perdão. A gente esquece que a gente fere pessoas. A gente fere a Deus. A gente fere a Deus, aquele que a gente chama de Senhor das nossas vidas. A gente fere a Ele. E muitas vezes a gente não vai diante desse Senhor pedir perdão. Mas queremos que aqueles que com injustiça fazem alguma coisa contra a nossa vida, nós queremos a vingança. Nós queremos criar raízes de amargura no nosso coração. E assim matar o nosso propósito, né? Sem a santidade nós não veremos a glória de Deus. E o perdão, ele custa. Porque muitas vezes você vai estar certa, mas você vai ter que pedir perdão. Vai ter que pedir perdão. E isso não é dom de nós. Não. Porque nós como seres humanos, nós não temos essa dádiva, né, de perdoar. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Então, quando eu digo assim, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Me direciona, Senhor. E através disso, o Senhor move os nossos corações para a gente perdoar até o que para a gente é imperdoável. Porque não é nós, é o Espírito Santo que faz isso, né? E é uma palavra que me toca muito, né? E que esse adubo faça parte da nossa vida. Que esse adubo venha fortalecer as nossas raízes. E que você que tem dificuldade de pedir perdão, de perdoar, que você se lembre que o seu Pai Celestial, ele só vai lançar perdão sobre a sua vida. Ele só vai te perdoar se você perdoar. Porque ele é justo. Ele é justo, né? E lá em Mateus, eu não lembro agora a referência, mas se eu não me engano, é Mateus 6. Quando vai falar sobre Jesus está instruindo e falando como os discípulos devem orar, né? E ele faz a oração modelo, que é a oração que todos nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. E lá no finalzinho, quando termina a oração, Jesus vai dizer assim, porque se você não perdoar, você também não será perdoado. E isso é forte, isso é muito forte. Porque quando eu digo assim, quando eu abro a minha boca para dizer assim, eu não perdoo de jeito nenhum. Eu quero trazer a clareza a você nesse instante. Do mesmo jeito que o Senhor me deu clareza no dia que eu li aquele texto. E ele veio como uma flecha certeira no meu coração. E eu disse, meu Deus, como isso é forte. Como isso é forte. Então eu venho aqui dizer para você que se você tem dificuldade em perdoar, corra para os pés do Senhor. Chore, se renda aos pés dele, se humilhe e diga, Senhor, me ajuda a perdoar. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu não serei perdoada. E eu carregarei comigo raiz de amargura. Eu serei amarga. Meus ossos irão adoecer, Senhor, se eu não perdoar. Se eu não perdoar. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar. E perdoa as minhas multidões de pecado, né? Que você faça uma reflexão também hoje. Faça uma reflexão hoje. Senhor, a quem eu tenho ofendido, que eu necessito pedir perdão. Pedir perdão. Olha, querida, se tem uma coisa que eu carrego muito forte no meu coração, é a questão de tratar as pessoas
como eu queria ser tratada. Eu quero ser perdoada. Eu não quero ferir pessoas. E se eu ferir, eu quero ser perdoada. E também quero pedir perdão. Né? Então, que a nossa oração, a motivação do nosso coração, nesse dia de hoje, né? Onde amanhã iremos celebrar o nascimento de Cristo, e é uma data simbólica, mas com uma mensagem fortemente ao nosso coração, para quem é cristão. Jesus nasceu e nós renascemos com ele, nós somos novas criaturas, há uma esperança para nós, né? Então, hoje, tome essa decisão hoje. Devemos nascer no Espírito todos os dias, todos os dias, todos os dias. Enquanto estamos aqui nessa carne pecaminosa, todos os dias devemos nos avaliar, né? Nos colocar diante do Senhor, pedir perdão, porque quantas vezes nós ofendemos ao Senhor, né? Com o olhar, com o pensamento, com uma murmuração. E nós queremos pedir perdão ao Senhor, né? E nós queremos ser perdoados pelo Senhor. Então, que nós venhamos trazer à nossa consciência isso, né? E ver também que nós magoamos. Nós magoamos pessoas com atitudes, com palavras. Então, que essa seja uma reflexão muito profunda a se fazer no dia de hoje sobre o perdão, né? E se você ainda não foi curada nessa área, corra para os pés do Senhor, para que você possa alcançar perdão e também liberar o perdão. Amém? Deus abençoe o seu dia. Um ótimo domingo para vocês. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de crescimento. Deus abençoe vocês.